Estudo Bíblico Filipenses 3, versos 1 a 11. Paulo aqui fala dos muitos erros que entraram na igreja de Filipos, e isso se divide em 3 seções: preocupação com os legalistas, necessidade de progredir na vida cristã e preocupação a respeito dos libertinos. Paulo exorta a igreja a ter alegria e suas palavras eram uma expressão de esperança e ânimo para que os filipenses fossem felizes nas boas coisas que Jesus havia dado a eles. É uma alegria em meio às dificuldades. É o entendimento de que a alegria do crente é fundamentada no Senhor e não nas circunstâncias. Paulo condena os falsos mestres que insistiam em dizer que a obediência à lei era o caminho para se obter a salvação. Cães era um termo usado para os gentios, aqueles que não faziam parte do povo de Deus, mas Paulo também podia estar se referindo aos judaizantes da circuncisão. Paulo então afirma que os cristãos são a verdadeira circuncisão, o Israel espiritual, pois tem a verdadeira aliança com Deus através de Jesus. Paulo passa a descrever a sua origem. A vida de Paulo como fariseu era de escrupulosa obediência à lei e fidelidade ao estilo de vida do Antigo Testamento. A obediência de Paulo à lei era louvável, mas a sua confiança em suas obras era pecaminosa porque gerava soberba. Mas Paulo rompe com todo o seu antigo estilo de vida, tornando-se nova criatura em Cristo depois de sua experiência com ele. Paulo via que quanto mais nobre a linhagem e mais virtuosos os feitos de uma pessoa, maior era a tentação ao orgulho e à autoconfiança. De modo voluntário, Paulo se desfaz de todas as fontes de autoconfiança e lucro pessoal por causa de Cristo. Paulo reconhecia que a salvação é baseada exclusivamente na justiça que procede de Deus, que é dada àqueles que estão unidos com Cristo mediante a fé. Cristo é o objeto da fé e Paulo agora confiava somente em Cristo, abandonando sua confiança em suas credenciais. O mérito de Cristo é a base da salvação e não somos salvos por causa de nossa fé, e sim mediante a fé que temos nele. A fé e a justificação ocorrem simultaneamente. A identificação com Cristo crucificado e ressuscitado é fundamental para a vida cristã e Paulo nos ensina que é pela participação no sofrimento de Cristo que o poder da ressurreição de Cristo é manifestado na vida do cristão. Compartilhar o sofrimento de Cristo é uma preparação para compartilhar a sua glória na ressurreição dos mortos. Versos 12 a 21. Nesse texto, Paulo deixou de lado o ataque aos legalistas para se focar nos desafios de viver nessa vida, tendo em vista o que Cristo tem para os seus no futuro. E embora os crentes já tenham recebido muito de Cristo, ainda há muito mais a ser experimentado, tanto aqui como no porvir. Paulo, assim como todo crente, já foi conquistado por Jesus Cristo e por isso, tanto ele como nós, temos que prosseguir para o alvo com vigor e determinação, indo sempre na direção do alvo da vida na glória. Pela fé, os crentes já alcançaram a plena aceitação de Deus, mas nessa vida ainda não experimentamos a plenitude da bondade, do amor e da glória de Cristo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2:9 que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a nossa esperança e a nossa força nos momentos de provação. Nada pode ser comparado ao que está por vir. Por isso, vale a pena ficarmos firmes em Jesus. Por isso, Paulo nos exorta a andarmos de acordo com o que já alcançamos. E o que alcançamos? Uma vida vitoriosa em Jesus Cristo. Portanto, não podemos andar como derrotados, apesar das lutas, dificuldades e aflições que vivemos nesse mundo que jaz no maligno. Paulo fala de um passado sombrio quando ele ainda era apenas um religioso, mas não conhecia Jesus. É claro que ele não tinha nenhum orgulho de ter sido perseguidor da igreja, nem em ter consentido na morte de Estevão. Mas ele estava esquecendo das coisas que ficavam para trás e prosseguia para o alvo,
prosseguia para o que estava à sua frente. Não ficou aprisionado ao seu passado, nem permitiu que seu passado determinasse o seu presente nem o seu futuro. Paulo nos exorta a imitá-lo porque ele era fiel à cruz. Cristo era a sua glória e a sua mente estava voltada para as coisas celestiais. Os versos 18 e 19 se referem às pessoas que concebiam Cristo com um puro espírito e que desprezavam a ideia de sua salvação por meio da encarnação, mediante a sua morte. Essas pessoas consideravam-se como vivendo numa atmosfera espiritual elevada que as deixavam livres para gozarem os prazeres terrenos. Paulo chorava não porque temesse que alguém pudesse desfazer o que Cristo havia feito, mas por causa da destruição que aguardava aqueles que se opunham ao Evangelho. Assim como Filipos era uma colônia romana, a igreja era uma colônia do céu. Os crentes pertencem ao céu. Quando Cristo retornar em sua glória, a maravilha do céu virá para a terra e os crentes terão seu lar nos novos céus e na nova terra. Paulo, no verso 21, celebra a futura transformação do corpo dos crentes. Teremos um corpo incorruptível. O próprio Cristo ressuscitou fisicamente como as primícias de uma grande colheita. O Pai vindicou a obediência de Jesus e a fé dos crentes em aflição prenuncia a gloriosa ressurreição.